Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, a notícia que pinga hoje aqui na nossa área é sobre a nova possibilidade de se eleger de Jair Messias Bolsonaro em 2026. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Eu vim trazer aqui um vídeo de um grande filósofo político, um cara que é muito meu parceiro. A gente já fez muita live junto de um outro tema aqui que a gente cuidava bem da questão dos aposentados e pensionistas. Hoje a gente deriva um pouquinho esse tema para o lado político e ele analisou com precisão, né? Ele trouxe com uma precisão cirúrgica o que está acontecendo de fato. Tem muito rumor em relação a isso e eu resolvi trazer esse trecho da videoanálise do Sandro Gonçalves, doutor Sandro Gonçalves, para a gente dividir juntos aqui com você a possibilidade que o PL encontrou, né, uma brecha na legislação, na verdade, que pode sim trazer o Jair Messias Bolsonaro para elegibilidade. Você acha que isso é possível? Comenta aqui embaixo para mim, me fala de onde você está assistindo também e escreve se você quer ou não que o Bolsonaro seja uma das suas opções de voto em 2026. Você quer a possibilidade do Bolsonaro ser candidato em 2026? Escreve aqui que você vai validar esse vídeo e com isso a gente vai ter uma adesão muito melhor, vai levar para outras pessoas e quem sabe a gente chegue aí a um outro patamar. Aqui é um jornalismo transparente, um jornalismo isento, a opinião fica por conta de você que está aí do outro lado e a gente tem como papel trazer o que de fato é notícia, né? O fato está aqui, a gente vai analisar. Jair Messias Bolsonaro, de novo, elegível? Será que é possível? Fala pra gente, Sandro. Por que eu estou falando? O SPT criou um canal de doação e, sabe, está mandando toneladas de ajuda para o Rio Grande do Sul, já arrecadou milhares de reais numa página do Pix, do SBT. O Silvio Santos disponibilizou ajudar. Então, assim, está fazendo a diferença. Também penso, se não ajuda, não atrapalha. É por isso que a Globo está sendo hostilizada no Rio Grande do Sul, e não é por bolsonaristas, não. É pelo Rio Grande do Sul, pelo povo Ele do tá Rio Grande falando do Sul, da que está vendo a o Globo povo do querendo Sul que expulsou a lacrar, Globo lá. mas ajudar que é bom, é nada. E Bolsonaro? Vamos falar de Bolsonaro? Vamos. Bora lá. É o seguinte, jogada, agora falando de política direta, jogada, articulação inteligentíssima do PL e do Valdemar da Costa Neto a favor de Bolsonaro. Matéria do Globo, tá, pessoal? O PL negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e do Senado. Com a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado, o PL condicionará o apoio nas eleições para o comando das duas casas legislativas em fevereiro do ano que vem, à defesa de proposta de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que estão sob investigação. Segundo o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, integrantes da legenda têm procurado os principais pré-candidatos para saber a disposição de cada um para encampar a medida. Entre os concorrentes nas duas casas, o que tem mais colaborado com a conversa é Omar Nascimento, do União Brasil, o apoiado pelo atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. Vamos lá. Tem teorias da conspiração nessa história, tá? A primeira delas é que o Elmar Nascimento é o apoiado pelo Lira e o Valdemar da Costa Neto precisa fazer uma bancada forte, eleger muitos prefeitos e vereadores para mostrar que tem força para chegar no Elmar Nascimento e falar: olha, eu vou te apoiar em fevereiro. Em troca, eu quero a anistia do Bolsonaro. Beleza. A possibilidade disso acontecer é grande. Só que há quem diga que qualquer um dos candidatos vai apostar na anistia do Bolsonaro, até o candidato do Lula vai prometer a anistia para o Bolsonaro, ou seja, deixar o Bolsonaro livre, leso e solto, elegível novamente, pronto para concorrer em 2020. Porque, segundo isso aqui, informação não oficial, há a possibilidade
de que, mesmo que a anistia do Bolsonaro seja dada, assim como aconteceu com o Daniel Silveira, o STF deixa o candidato do Lula ganhar e depois vem e torna o Bolsonaro inelegível novamente, dizendo que é inconstitucional dar anistia a um ex-presidente. Então, está tendo orientação no sentido de que não é para apoiar de forma alguma qualquer candidato que tenha o mínimo apoio do Lula, porque pode ser só uma jogada para enganar o PL. Já há alguns que entendem que o Lula quer concorrer de novo contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro já tem, vamos dizer assim, teto de vidro, que a mídia conhece, e que eles vão usar todos esses argumentos novamente contra o Bolsonaro para favorecer o Lula. Pandemia, a imprensa e outras coisas que a imprensa tanto bateu, né? Sabe, o Bolsonaro é contra a imprensa, é contra as mulheres, é contra os negros. Vão bater em cima disso a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Então, o Lula acha que o Bolsonaro é o único candidato que o Lula ainda tem peito para enfrentar, porque tem um teto de vidro. Não vai Porque se se ele tiver que colocar nesse enfrentar risco, né? Tarcísio, se ele tiver que enfrentar outros candidatos que não têm a rejeição, ou seja, narrativas que tem contra o Bolsonaro, o Lula não tem a mínima chance. Então, imagina o Tarcísio fazendo um governo incrível no estado como está, ter que enfrentar o Lula. Vai ser fácil, mamão com açúcar, entendeu? E o Lula não quer isso. Então há quem diga que o Bolsonaro vai concorrer em 2026, sim, porque o próprio Lula quer concorrer com o Bolsonaro. Há quem diga que o Bolsonaro fez isso com o Lula, de que ele estava com medo de enfrentar outros, e quando viu o STF, essa é uma crítica, hein? E quando viu o STF liberar o Lula, era a hora do Bolsonaro ter chamado o povo para a rua. Eu critico o Bolsonaro por isso. Quando o STF falou o Lula está elegível, o Bolsonaro tinha que ter convocado o povo para a rua para pressionar contra o STF, para que o STF não votasse pela soltura e pela elegibilidade do Lula. Bolsonaro não fez. O Eduardo Bolsonaro chegou a comentar que era melhor o Lula solto, porque assim era mais fácil enfrentar ele nas urnas. Deu no que deu. Olha o que você está passando hoje, né? Então, dá para perceber que nem tudo são flores. Vamos lá, pessoal. Muito bom. Eu Era esse trecho que eu queria trazer. Faz sentido, né? O Sandro é muito inteligente. Essa questão do Lula querer concorrer com o Bolsonaro, eu discordo. O Lula, ele sabe que o único cara que pode tirar ele de lá é o Bolsonaro. Hoje é. Ele sabe. E por isso que ele fica, né, falando tanto contra, querendo prender o Bolsonaro, inclusive, para transformar ele numa pessoa igual a ele, e aí falar que o preso foi preso porque foi preso político. E todo mundo aqui sabe que o Lula não foi preso porque foi um crime político. Não tem nada de crime político ali. Eles são improbidades. Você sabe o que é a improbidade? Que foi o que empichou a Dilma Rousseff? São atos corruptos, né? Improbidade administrativa. Para não falar ladrão! Esse é o termo que usa quando empicha alguém. Ladrão. É por improbidade administrativa. Fica bonito, né? Foi empichado por quê? Porque é ladrão, não, porque é improbidade administrativa. Então foi isso. Agora, então o Lula está escolhendo o adversário. Então quer dizer que o Lula já está falando que vai se candidatar à reeleição, é isso? Até então ele não tinha confirmado. Não, vamos ver, né? Agora, essa questão de negociar o apoio, está aqui na tela com você. Ó. Vamos ler junto isso aqui. Né? Vamos ler junto, porque é importante. A matéria na íntegra, eu acho que é o ponto que a gente pode explorar aqui. Ó. Então, essa é a matéria do Globo. Ó. PL negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e Senado. Tá? Todo mundo sabe que a maior bancada é do PL, né? Com a maior bancada da Câmara, na Câmara e a segunda no Senado, o PL tem muito poder.
né? Que foi o papo que até falávamos aqui quando o Bolsonaro estava com a eleição perdida, mas quem vai mandar ainda é o Bolsonaro por trás dos bastidores, porque o PL está ali, ele está, obviamente, no PL. Então a matéria diz o seguinte, é do Lauriberto Pompeu e o Gabriel Saboia, né? Com a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado, o PL condicionará o apoio nas eleições para o comando das duas casas legislativas em fevereiro do ano que vem. Muda de novo, né, os presidentes. A defesa de propostas de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que estão sob investigação. Segundo o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, integrantes da legenda têm procurado os principais pré-candidatos para saber a disposição de cada um para encampar a medida. Entre os concorrentes das duas casas, o que tem mais colaborado com as conversas é do União Bahia, o Elmar Nascimento, Partido União, e aliado do atual presidente da casa, que é o Arthur Lira, do PP de Alagoas. Vamos colocar isso na mesa, sim, tanto na eleição da Câmara quanto na do Senado, onde já incumbi o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, né, que é o atual presidente, né, do Senado, de tratar desses diálogos, diz o Valdemar. Fim da inelegibilidade. Desculpa, o Rogério Marinho não é o atual presidente do Senado. O Rogério Marinho concorreu, né, com o atual presidente do Senado, desculpa, Rodrigo Pacheco. Fim da inelegibilidade. Integrantes do PL ainda não têm, claro, qual seria a abrangência dessa anistia, mas um dos principais pontos diz respeito à inelegibilidade do Bolsonaro. Qual seria a moeda de troca aí desse apoio? Então, vamos lá. O ex-presidente foi condenado no ano passado pelo TSE por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, o que na prática o tira da disputa de 2026. Hoje, os principais articuladores das iniciativas são justamente Valdemar, Rogério Marinho, além do líder do PL na Câmara, o Altineu Cortes, que o Felipe Brito sempre traz para a gente aqui, que não tem uma fama muito boa lá no Rio de Janeiro. Já há, entretanto, apoio à iniciativa em alas dos republicanos e do União Brasil, além da cúpula do PP, partido com indicação em ministério do Luiz Inácio Lula da Silva. Nas tratativas, segundo parlamentares, Elmar também chegou a conversar com Valdemar sobre a possibilidade de preparar uma reação para impedir uma eventual prisão de Bolsonaro, que ainda não está no horizonte do judiciário, já que ele sequer foi denunciado. Procurado, Elmar não retornou ao Globo. Já o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garden, diz desconhecer a iniciativa de Valdemar. Poder de barganha, aí é que vem, né? Olha lá. A bancada do PL, o tamanho na Câmara aqui, ó. 95, né? Na Câmara, o PL tem aqui 95 cadeiras e no Senado tem 13. Então, é um poder de barganha gigantesco, não há o que contestar, a matéria segue. Mas para a gente contextualizar, é sim fato, tá? Essa negociação existe, a possibilidade de nova elegibilidade do Bolsonaro existe sim. Isso é o que demonstra a própria tranquilidade do Bolsonaro em continuar no cenário político. Se ele não tivesse pretensões políticas, ele não faria mais manifestações, ele se recolheria, né? Se recolheria, não quero mais saber disso, assim como eu vejo muitos vereadores aqui da minha cidade que já se recolheram. Você chama para ajudar em alguma situação, não quero mais nada com isso. É esquecer o passado dele, que ele foi um político. Então tá aí a notícia, tá aí a análise do Sandro, tá aí a notícia do Globo, e agora eu quero saber o que você acha. Você quer o Bolsonaro elegível em 2026? Você não quer o Bolsonaro elegível em 2026? Quanto à questão do Bolsonaro acionar as ruas em relação à decisão do Lula ter sido... eles terem cancelado, né, digamos assim, todos os processos. O Pavinato já tinha comentado sobre isso, ele não foi absolvido de nenhum, simplesmente foi anulado, né, teve anulação dos processos, que ele foi condenado, inclusive. Isso mostra que o Bolsonaro não é fascista. Todo mundo chama ele de fascista, né? Ele não procurou censurar, impedir que o Lula saísse candidato, inclusive. Ele deixou, cara. Ele deixou meio que mostrando que confiava em Deus mesmo. Só que acabou prevalecendo, sei lá o quê. A lei dos homens, né? A gente não pode falar muita coisa aqui também. Complicado as nossas redes sociais, porque falaram que tínhamos um fascista, mas em momento algum quis censurar o que o youtuber vem falando. Agora, depois que o fascista saiu, entrou um que começou a cortar canal de tudo quanto é lado aí. Então é complicado algumas coisas aqui, a gente fica até temeroso
em trazer a luz dos holofotes. Mas isso a gente pode falar sem medo de ser feliz. Agradeço aí esse corte do Sandro e a gente volta numa nova vídeo análise, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça, deixa o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal porque é de graça e ative o sininho das notificações.